Se os irmãos quiserem anotar o tema dessa noite, o tema é Imite a Jesus e não faça parte do mundo. Quem fará esse discurso para nós é o Hudson Malaquias. Imagine como Jesus estava se sentindo em sua última noite aqui na terra. Com certeza, Jesus estava pensando em muitas coisas. Ele estava preocupado com muitas coisas. Por isso, ele derramou seu coração a Jeová, seu Pai Celestial, em uma oração muito bonita, que ficou registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Dentre muitas coisas importantes que Jesus disse nessa oração, uma, em especial, que nós queremos frisar, tem a ver com o tema do nosso discurso, né, dessa noite. E eu gostaria de ler com os irmãos uma afirmação que Jesus fez aqui em João 17, 16. Abram comigo, por favor, o Evangelho de João 17, 16. Jesus diz assim: eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. O contexto aqui nos indica, irmãos, que Jesus está falando sobre seus discípulos, seus seguidores. E ele está afirmando que, assim como ele, os seus seguidores não faziam parte do mundo. E Jesus disse isso para Jeová, afirmou isso para Jeová, mas ele estava até mesmo preocupado com os seus seguidores. Por isso que no versículo 15, ele disse para que Jeová vigiasse os seus seguidores, os seus discípulos. Por que Jesus ele mostrou preocupação com seus discípulos nesse sentido? O que é esse mundo citado por Jesus aqui nesse versículo? Como é que é possível alguém fazer parte do mundo, ou melhor, viver no mundo, mas não fazer parte dele? Irmãos, é muito importante nós entendermos o que Jesus queria dizer quando disse que os seus discípulos não fariam parte do mundo. Por isso que nessa palestra nós vamos entender o que o nosso exemplo, Jesus Cristo, ele queria dizer com isso. A palavra grega traduzida em português como mundo, aqui nesse versículo, é a palavra cosmos. E ela tem vários significados. Mas, no contexto, né, que nós estamos lendo, essa palavra tem a ver com sociedade humana apartada de Deus. E isso fica evidente quando nós lemos essa palavra também em outro versículo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. O apóstolo Paulo usou também essa palavra, aqui em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: além disso, Deus deu vida a vocês, embora estivessem mortos por causa das suas falhas e pecados, nos quais andavam antes, segundo o sistema desse mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sim, todos nós nos comportávamos antes entre eles, de acordo com os desejos da nossa carne, satisfazendo a vontade do corpo e da mente. E éramos, por natureza, merecedores da ira, assim como os demais. Então, perceberam, irmãos? Aqui deixa bem claro que as pessoas que não obedecem a Jeová fazem parte do mundo, andam segundo o mundo, andam também segundo o governante da autoridade do ar. Porque é assim que o mundo atua diante das pessoas, irmãos, como se estivesse no ar. As pessoas respiram, né? Inalam o mundo. Por isso que Jesus ele demonstrou essa preocupação. Por isso que Jesus queria que Jeová vigiasse, né, sobre os discípulos. Então, é muito importante também, irmãos, nós identificarmos aquele que governa o mundo. Nós vemos aqui que no versículo 2, diz que as pessoas andavam segundo o governante da autoridade do ar, né? Então, quem será que governa esse mundo que Jesus se preocupou, né, que seus discípulos não fariam parte? Vamos aqui ler 1 João, irmãos, 5,19, para entendermos quem é esse governante. Muitas pessoas
elas dizem que é Jeová, né, que governa o mundo, quando nós perguntamos no campo para elas. Mas olha só o que a Bíblia nos ensina em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então, estando o mundo no poder do maligno, as pessoas tendem a imitar as suas características. Por isso que nós vemos que o mundo está nessa situação, né? Está do jeito que está. Por isso que Jesus, ele teve essa preocupação. Por isso, nessa palestra, irmãos, nós vamos analisar a vida de Jesus. O que ele ensinou, qual foi o exemplo que ele deu, para que a gente possa seguir de perto e agradar a Jeová. Primeiro ponto que nós vamos analisar, irmãos, é que Jesus ele não fez parte do mundo por ser neutro com relação à política. Pense só, a Bíblia, ela indica que o Messias, ele viria para ser um governante que traria alívio. E na época que Jesus ele esteve aqui na Terra, a nação de Israel estava passando por um momento bem conturbado, pois a potência mundial da época, que era Roma, estava subjugando a nação de Israel. Cobrava impostos altíssimos, oprimia o povo. Então, quando a nação de Israel ela observou Jesus, viu que era um homem que falava com autoridade, tinha poderes, né? Poderes sobre as doenças, as forças da natureza, até mesmo sobre a morte, eles viram que Jesus seria um líder perfeito, um governante perfeito, para trazer alívio àquela nação. Por isso, quando Jesus utilizou do seu poder para alimentar milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, veja qual foi a atitude das pessoas e qual foi a atitude de Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. João, capítulo 17. Perdão, irmãos, João 6,15. Volte um pouquinho, por favor, aí as páginas na Bíblia. João 6,15. Diz assim: então Jesus, sabendo que estavam para vir pegá-lo a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. Perceberam, irmãos? Então, diante daquele milagre, as pessoas queriam que Jesus fosse empossado rei, naquele momento. E então Jesus, sabendo disso, conhecendo o coração deles, fugiu. Ele não quis saber de participar da política desse mundo. Ele sabia que seria rei apenas nos moldes do reino de Jeová. Os primeiros cristãos entenderam os ensinamentos de Jesus e também entenderam o exemplo dele. Por isso que o livro O Início do Cristianismo, ele diz o seguinte: os fundadores do cristianismo eram extremamente cuidadosos para não desenvolver nenhuma tendência de interferir diretamente na ordem política estabelecida. Temos aqui também outra citação, né, de outro livro, o livro Na Estrada para a Civilização. Olha o que ele diz, que interessante. O cristianismo do primeiro século era mal compreendido e mal visto pelos que governavam o mundo pagão. Os cristãos recusavam certos deveres dos cidadãos romanos. Eles não aceitavam cargos políticos. Então fica claro, né, que os primeiros cristãos entenderam o exemplo de Jesus e deixam claro para nós, servos de Jeová hoje, o que nós devemos fazer. Assim como Jesus e os primeiros cristãos, nós somos neutros com relação à política. E quando dizemos que nós somos neutros, isso significa que nós não nos candidatamos a cargos políticos, não apoiamos diretamente um determinado candidato ou partido. Mas mais do que isso, nós decidimos no coração não apoiar mentalmente um dos lados. E isso que é mais difícil. Porque pense bem, sempre na época de eleição, nós ouvimos bastante promessas. E essas promessas podem sim nos afetar. Quem de nós que não quer uma saúde com qualidade, sistema de saúde, né, com qualidade? Ou quem de nós não quer um emprego para poder sustentar a nossa família, mais segurança,
uma boa educação nas escolas. Tudo isso pode nos afetar, irmãos. Então, quando nós ouvimos essas propostas, isso pode afetar nossa mente e nosso coração. Por isso que devemos estar decididos no coração a ser neutros. Lembrar que o mundo, independente de quem esteja ocupando aquele cargo político, ele é governado por Satanás, o diabo, como nós lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que apenas o reino de Deus trará alívio. Por isso que nós decidimos nos manter neutros, imitando o exemplo de Jesus. Jesus também nos deixou exemplo, irmãos, de como não fazer parte do mundo por levar uma vida simples. Isso também nos faz pensar, né? Vamos meditar um pouco. Jesus, ele era um homem perfeito. Ele tinha um intelecto perfeito, também tinha um físico invejável. Por isso, se ele quisesse, se ele se preocupasse tanto com isso, ele poderia ser o melhor profissional da época. Pense, por exemplo, na profissão que Jesus escolheu, que ele escolheu seguir, que era a profissão de carpinteiro. Se Jesus quisesse se dedicar a isso, ele poderia ser um ótimo carpinteiro e ganhar muito dinheiro, ser famoso por conta da sua profissão. Ele poderia morar numa bela casa e aproveitar tudo que o dinheiro pode oferecer. Mas em contraste com isso, olha qual era a situação de Jesus aqui em Mateus 8:20. Por favor, irmãos, acompanhem comigo. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo é o 20. Respondendo a um escriba, Jesus disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Perceberam, irmãos? Jesus, ele levava uma vida tão simples que ele não tinha nem mesmo residência fixa. Por isso, podemos dizer que Jesus, ele confiava a sua vida nas mãos de Jeová. Ele fazia com que sua vida girasse em torno do reino. Ele sabia que ele tinha que vir à terra para pregar as boas novas e fazer discípulos. Por isso, ele confiava que Jeová cuidaria das suas necessidades. Até mesmo João, capítulo 14, versículo 30, Jesus disse que o mundo não tinha nenhum poder sobre ele. Ou seja, a pressão do mundo, a propaganda do mundo, para que ele tivesse, cada vez mais, porque era assim naquela época também, não afetava Jesus. Jesus era uma pessoa simples. E assim nós devemos ser também. Assim como Jesus, irmãos, nós devemos confiar que Jeová, ele vai sempre cuidar de nós, se nós colocarmos o reino em primeiro lugar. A propaganda do mundo diz o que para nós? Diz que nós devemos nos esforçar para ter, por exemplo, um curso superior. Ou se nós temos determinada profissão, que nós devemos nos esforçar para ser o melhor naquela profissão, ser reconhecido, ganhar bastante dinheiro, ter o melhor carro, ter o melhor aparelho de celular. Se não for assim, podemos ser vistos como fracassados no mundo. É assim que o mundo de Satanás nos vê. Por isso, nós devemos lembrar do exemplo de Jesus. A sua vida girava em torno do reino, e Jeová nunca deixou faltar nada para Jesus, e nem para os seus seguidores. E por mais que alguém escolha dedicar a sua vida 100% em trabalhar no mundo, fazer o máximo para o mundo de Satanás, o mundo de Satanás não garante nem o básico. Essa que é a verdade. Nem o básico o mundo de Satanás garante. Diferentemente de Jeová. Eu gostaria de ler com os irmãos a afirmação que Jesus faz aqui para nós, no capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Se você voltar uma página aí, Mateus 6:33. Diz assim: Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Sim, irmãos, Jeová nos garante que, se colocarmos o reino em primeiro lugar, vamos ter as nossas necessidades supridas. Jesus fez isso, colocou o reino em primeiro lugar, e Jeová nunca o desamparou. Quando Jesus esteve na terra, irmãos, ele também nos ensinou a como nos defender das tentações do diabo. Você se lembra que quando Jesus ele se batizou,
ele foi até o ermo, fez jejum, né, por 40 dias e 40 noites, e então Satanás, ele percebeu que aquela poderia ser uma bela oportunidade de fazer com que Jesus caísse em tentação. Não é assim? E o que Satanás usou contra Jesus? Ele usou o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação. Ele usou o desejo da carne por incentivar que Jesus utilizasse do poder que Jeová deu para ele, para que ele transformasse as pedras em pães, para que ele se alimentasse, ele estava com fome. Mas Jesus sabia que ele não poderia fazer isso, pois assim estaria usando o poder que Jeová deu para fins egoístas. Satanás utilizou o desejo dos olhos. Ele ofereceu para Jesus todos os reinos da terra e a glória desses reinos. E o que ele queria em troca? Um ato de adoração. Mas o ponto é, ele milagrosamente mostrou para Jesus o reino, os reinos, a glória deles, o desejo dos olhos. E também utilizou da ostentação. Ele fez um desafio para Jesus. Ele queria que Jesus se valesse da posição de filho de Jeová e pulasse do parapeito do templo para que um anjo viesse e o pegasse para que não desse com o pé nas pedras. Então ele estaria ostentando sua posição, né, como filho de Deus. Jesus, ele rejeitou a todas essas tentações, irmãos. Como que ele conseguiu ter força para fazer isso? Bem, em todas as tentações feitas aqui por Satanás, como que Jesus respondia? Está escrito. Não vou fazer isso, pois está escrito. Ou seja, as respostas de Jesus estavam na ponta da língua. Ele tinha as escrituras aqui na sua mente. Ele estudava bastante. Por isso ele conseguiu ter força para poder rejeitar as tentações do diabo. As táticas de Satanás, irmãos, não mudaram. Hoje em dia, ele continua nos testando, fazendo tentações, né? E assim como um pescador, ele utiliza de várias iscas diferentes para pegar peixes diferentes, Satanás também. Ele pode usar o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação, dependendo da nossa fraqueza. Por exemplo, ele tem usado o desejo dos olhos para incentivar as pessoas a serem impuras perante os olhos de Jeová. Por exemplo, a praga da pornografia tem feito com que muitas pessoas elas tenham uma visão distorcida sobre o sexo. Sobre isso que Jeová deu, né, para um casal, né, aquelas pessoas que são casadas. Né. Então, Satanás ele usa o desejo dos olhos para vituperar algo que Jeová criou. Ele também usa o desejo da carne. Por meio da imoralidade, infelizmente, a maioria das pessoas que se afastam da organização de Jeová, que são desassociadas, infelizmente é por conta da imoralidade. Então, Satanás tem usado o desejo da carne. E também ele usa a ostentação, né? O materialismo. Como nós já até mesmo dissemos, né? Hoje em dia é muito comum nós vermos a propaganda do mundo de Satanás influenciar as pessoas a sempre querer mais, sempre se dedicar mais, trabalhar mais. Então, por meio da ostentação e do materialismo, Satanás também ele tenta nos enlaçar. E aí, como que nós vamos nos proteger dessas tentações do diabo? Imitando o exemplo de Jesus, irmãos. Temos que ler a Bíblia diariamente. Temos que nos alimentar da palavra de Jeová. Entender quais são as tentações possíveis que podem chegar até nós e nos proteger. Jeová não nos deixou desamparado, né? Assim como Jesus, podemos dar uma resposta àquele que desafia Jeová. Logicamente, irmãos, que não é fácil, né? É uma luta complicada. Nós somos imperfeitos, Satanás conhece nossas fraquezas, mas é possível, irmãos, sairmos vencedores, né, do mundo. Jesus afirmou isso aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Acompanhe comigo, por favor. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim:
Eu lhes disse essas coisas para que por meio de mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então olha só, né? Jesus, ele já está nos avisando que seria difícil. Mas assim como ele, poderemos sair vencedores, irmãos, desse mundo de Satanás. Por isso que em sua vida, Jesus, ele sempre estava ensinando os seus seguidores a como vencer o mundo de Satanás, a como vencer as tentações do mundo de Satanás. Por exemplo, Jesus, ele incentivou os seus discípulos a trocar características desse mundo de Satanás por qualidades cristãs. Quer ver um exemplo? Os discípulos, eles tinham a tendência de ser orgulhosos. Vez por outra, os apóstolos discutiam entre si para saber quem era o maior. Tiago e João, por exemplo, tiveram até mesmo a audácia de pedir lugares destacados no reino. Então não bastava, ser escolhido para ser rei junto com Cristo. Eles queriam uma posição destacada. E eles fizeram isso por diversas vezes. E Jesus sabia que esse era um sentimento ruim. Por isso, ele incentivou que eles trocassem o orgulho pela humildade. E como é que Jesus fez isso? Por meio do seu exemplo. Na noite antes de morrer, Jesus fez o trabalho muito humilde, que era destinado ao mais simples dos escravos. Ele lavou os pés dos seus apóstolos. Olha que lição de humildade. Até mesmo Pedro não queria que Jesus fizesse isso. Ele falou, Senhor, não, meus pés não. Mas Jesus queria ensinar a eles essa lição. Por isso, lá em João 13,14, Jesus disse para eles, se eu, embora Senhor e instrutor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então a lição é clara, Quem quer ser cristão tem que imitar o seu exemplo e servir. Quem é cristão gosta de servir a outros, ajudar a outros. Jesus também incentivou os seus discípulos, seus seguidores, a trocar o ódio pelo amor. Naquela época, irmãos, o ódio também era muito comum. Existia muita rivalidade naquela época. As pessoas que eram criadas naquela sociedade judaica, eles tinham muita rivalidade com os gentios não eram vistos com bons olhos, eles não tinham tratos com os eles odiavam também os cobradores de impostos. Então imagine crescer num ambiente assim. E os cristãos, os discípulos, eles traziam vestígios dessa sociedade judaica. Por isso Jesus, por meio do seu exemplo, mostrou que eles tinham que ser diferentes. Eles tinham que trocar o ódio pelo amor. Então o que ele fazia? Jesus, quando ele pregava, ele não fazia distinção. Por exemplo, ele pregou uma mulher samaritana, quando ele teve a oportunidade. Os discípulos até mesmo ficaram surpresos, quando viram Jesus conversando com ela. Mas ele não fez distinção. Também, quando Jesus ele foi ensinar sobre amor ao próximo, ele fez então uma parábola. Quem que era o personagem que ele queria que os seus discípulos seguissem? Não era um levita, não era um judeu, era um samaritano. Então Jesus usou na sua parábola um samaritano como exemplo a ser seguido. E também, quando Jesus ele teve a tarefa de escolher os 12 apóstolos, fez questão de, dentre eles, escolher um cobrador de impostos, que era Mateus. Jesus ele viu o que Mateus tinha no coração e chamou ele então para ser seu seguidor. Hoje, irmãos, também não é diferente. É muito difícil conviver com o ódio, com a falta de respeito, com a rivalidade, preconceito. Nós vemos isso no mundo de Satanás também. Mas, assim como os cristãos lá do primeiro século, nós queremos ser diferentes. Até mesmo porque Jesus, aqui em João 13,35, disse que esse seria um sinal identificador dos verdadeiros cristãos. Por favor, acompanhem comigo, João 13,35. João 13,35. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Sim, irmãos, o amor
seria o sinal que identificaria os verdadeiros cristãos. No primeiro século foi assim. As pessoas viam os cristãos como pessoas diferentes. Eles se ajudavam, independente da nacionalidade. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Nós temos o privilégio de fazer parte do povo de Jeová, que é conhecido pelo amor. E isso fica evidente quando nós analisamos, por exemplo, o nosso site, jw.org. O nosso site é traduzido em mais de 1000 idiomas. Então, a organização de Jeová, movida por amor, ela quer que muitas pessoas conheçam Jeová. Muitos desses idiomas que são traduzidos ali no site são falados por pouquíssimas pessoas. Mas nós não fazemos distinção. Queremos que todos possam conhecer o nosso maravilhoso Deus Jeová. Também, o amor entre o povo de Jeová fica evidente nos congressos internacionais. Não é bonito, irmãos? Nós vemos ali aqueles vídeos, os irmãos com as suas culturas diferentes, suas roupas características, fazendo ali as apresentações. Mas quando se trata da adoração a Jeová, é um povo só. E é muito bonito nós vemos o povo de Jeová, né, demonstrando esse amor. Também o amor ao próximo fica evidente, irmãos, quando nós vemos que os irmãos, eles preferem ser presos ao pegarem armas, ao ir para a guerra, matar seus semelhantes. Isso é prova do amor ao próximo. Isso é prova do sinal de João 13,35, que identificaria os verdadeiros cristãos. Então, como dito, irmãos, não é fácil batalhar contra o mundo. Mas existe uma qualidade essencial que vai nos ajudar muito, que está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 3 e 4. 1 João, capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim: Pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Sim, irmãos, a nossa fé vai nos ajudar a obedecer a Jeová. Temos que cuidar da nossa fé, fortalecer a nossa fé. Porque se tivermos fé, vamos ver o reino de Deus como algo real. Nós vamos ver Jesus já reinando lá no céu. E logo em breve, Jesus, como rei do reino de Deus, vai acabar com este mundo mal e com o seu governante, como descrito aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Por favor, volte um pouquinho aí na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 17, que diz: Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, por mais atrativo que o mundo pareça, ele está passando. Em breve, Jesus, o rei do reino de Deus, vai destruir Satanás. E também aqueles que seguem a Satanás, o diabo. Os maus. Os maus deixarão de existir. E os justos? O final do versículo diz o quê? Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim, em breve, aqueles que são considerados justos verão o cumprimento das promessas de Deus. Verão a terra se tornando um paraíso. As pessoas caminhando à perfeição, até o passo que não terão nem um pingo de maldade, de preconceito, de ódio. As pessoas poderão aproveitar uma vida e um trabalho realmente satisfatório, sem preocupações com o dia de amanhã. Essa vida satisfatória será acompanhada de boa saúde, de vigor da juventude, não haverá sofrimento, não haverá nem mesmo a morte. Todas essas coisas serão coisas do passado. Por isso, temos que estar decididos, irmãos, a não fazer parte desse mundo. Queremos ser neutros com relação à política desse mundo. Queremos levar uma vida simples, fazendo o nosso máximo para o reino de Jeová, sabendo que Jeová vai cuidar das nossas necessidades. Queremos nos esforçar em estudar a Bíblia diariamente para poder substituir as características ruins desse mundo por qualidades cristãs. Se assim fizermos, irmãos, nós chegaremos num dia
que não precisaremos nem nos lembrar das dificuldades que passamos para não fazer parte desse mundo, pois estaremos fazendo parte do novo mundo de Jeová por toda a eternidade. Agradecer primeiramente o Criador de todas as coisas, cujo nome é Jeová, e também ao nosso irmão Hudson por nos relembrar como não fazer parte desse mundo. E para dar continuidade, vamos ter o estudo da revista A Sentinela, e quem falar para nós é o irmão Brás. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um imenso prazer estarmos juntos para mais essa consideração. Tanto aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão conectados via Zoom. Sejam todos bem-vindos e que possamos tirar proveito desse estudo. Para nós darmos início e preparar o nosso coração, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 8. Jeová é um refúgio, baseado no Salmo 91. Vamos cantar todos juntos. Hoje o nosso estudo é número 26. Faça de Jeová a sua rocha. O texto temático é 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há rocha igual ao nosso Deus. Qual o objetivo desse estudo de hoje, ou como esse estudo vai nos ajudar? O objetivo desse estudo é nos ajudar a entender por que Jeová é comparado a uma rocha. E como nós podemos imitar a Jeová em suas qualidades. O que significa Jeová ser uma rocha? Por exemplo, por que a Bíblia diz que Jeová é a rocha? Ou como podemos fazer de Jeová nossa rocha? Ou ainda, de que maneiras imitamos as qualidades de Jeová? Essas são algumas perguntas que serão respondidas no decorrer desse estudo. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para expressar seus comentários. A pesquisa que os irmãos fizeram durante sua preparação certamente será encorajadora e vai nos fortalecer. Lembrando que os nossos comentários também é uma forma de louvarmos a Jeová, né? E também muitas vezes é resposta à oração de um irmão, né? Então queremos participar. Se talvez já faz algum tempo que você não comenta, tente comentar hoje. Vamos ficar muito felizes e também Jeová vai se alegrar muito. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Júlio Junqueira. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Nós vivemos num mundo onde os problemas podem mudar a nossa vida de uma hora para outra. Mas somos muito gratos por ter a ajuda de Jeová. No estudo anterior, fomos lembrados que Jeová é o Deus vivente e que Ele está sempre disposto a nos ajudar. Quando Jeová faz isso, nós percebemos que Jeová vive. Mas logo depois de escrever isso, o rei Davi chamou Jeová de minha rocha. Por que será que, depois de ter dito que Jeová é o Deus vivente, Davi o comparou a um objeto sem vida, uma rocha? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 18, verso 46. Salmo 18, verso 46. Vamos pedir para o irmão Davi ler para nós. Jeová vive, louvada seja a minha rocha. Seja exaltado o Deus da minha salvação. Obrigado, irmão Davi. Que comparação Davi fez no Salmo 18, 46? Irmão Oswaldo? Então Davi, ele comparou Jeová como uma rocha. Obrigado, irmão Oswaldo. E essa comparação ela é bem... Irmã Mara? Ela é interessante para o nosso estudo hoje, porque no estudo da semana passada, nós aprendemos que Davi disse que Jeová
vive. Então, Jeová é vivo. Como pode ele ser vivo e agora Davi está comparando Jeová a uma rocha, a um objeto sem vida? Isso vai ser muito valioso no nosso estudo hoje. Isso mesmo. E queremos entender esse ponto, né? Por que isso, né? Vamos entender. Vamos ao parágrafo 2? Neste estudo, vamos ver por que Jeová é chamado de rocha e o que essa comparação nos ensina sobre ele. Também veremos por que podemos confiar em Jeová e que qualidades fazem com que ele seja a nossa rocha. Por fim, veremos algumas maneiras de imitarmos essas qualidades. O que vamos aprender neste estudo? Irmã Ana Carolina? Então nós vamos ver por que Jeová ele é chamado de rocha e o que essa comparação nos ensina sobre ele. Também por que nós devemos, podemos confiar em Jeová e que qualidades fazem com que ele seja nossa rocha. E vamos ver maneiras de imitar essas qualidades. Isso mesmo. Temos certeza que entender esses pontos vai nos fortalecer muito e vai nos ajudar muito, né? Vamos então ao primeiro subtítulo. Por que Jeová é comparado a uma rocha? A Bíblia compara Jeová a uma rocha para nos ajudar a conhecer bem alguma das suas qualidades. Muitas vezes, quando os servos de Jeová o louvavam por suas incríveis qualidades, eles descreviam a Jeová como uma rocha. Na Bíblia, a primeira vez que Jeová é chamado de a rocha é em Deuteronômio 32:4. Ana, em sua oração, disse que não há rocha igual ao nosso Deus. Abacuque chamou Jeová de minha rocha. O escritor do Salmo 73 chamou Jeová de a rocha do meu coração. E até Jeová falou de si mesmo como uma rocha. Vamos ver agora 3 qualidades que fazem Jeová ser uma rocha e como nós podemos encarar a Jeová como a nossa rocha. Pergunta do parágrafo 3. De que maneiras a Bíblia usa a palavra rocha para se referir a Jeová? Irmã Ana? Então, essa comparação é feita para nos ajudar a conhecer bem algumas das qualidades de Jeová, né? E muitas vezes, quando os servos de Jeová louvavam por suas incríveis qualidades, eles descreviam a Jeová como uma rocha. Isso, obrigado, irmã. Nós temos aqui uma imagem também que nos ajuda a entender esse ponto. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? O que você aprendeu com essa imagem, irmão Enzo? Eu achei interessante que a paisagem que essa rocha ela é muito bonita. Nós vemos um jardim com flores e nós sabemos que Jeová era chamado de rocha por conta dos seus servos que adoravam as suas qualidades, que buscavam praticar essas qualidades. Então, com essa imagem, eu percebi que eu devo estar sempre que nem aquela família que está ali, o pai, a mãe e a filha, sempre buscando refletir as qualidades de Jeová, observar elas e tentar pôr na prática. Obrigado, Enzo. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Vanessa? E a primeira menção de Jeová como rocha, em Deuteronômio 32:4, lá fala que da perfeição, da justiça de Jeová, que quando Jeová expressa a sua justiça, é sempre perfeita, nunca é tolerante demais e nem severo demais. Então, isso nos ensina muito, em que realmente a gente pode confiar. Obrigado. Irmã Giovana? E quando a gente olha para essa rocha, assim como a família está olhando, tão pequenos comparados a ela, eles têm certeza de que essa rocha nunca vai sair dali. Ela não tem como sair dali. E é isso que tanto Ana quanto Abacuque, o escritor do Salmo 73, sabiam sobre Jeová, que Jeová sempre estaria ao lado deles. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Lopes?
Em Isaías 44:8, né, o próprio Jeová se comparou a uma rocha. Ele disse: não há nenhum Deus, né, igual a mim. Né? Não há, né, nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Isso mesmo. A gente olha para uma rocha e já pensa em solidez, né? Algo sólido, algo que não vai sair dali, né? Algo que dá muita segurança, né? É isso que nós vamos aprender no estudo de hoje, então. Vamos ao parágrafo 4. Jeová é um refúgio. Durante uma forte tempestade, podemos encontrar abrigo debaixo de uma grande rocha. Da mesma forma, quando passamos por dificuldades na vida, Jeová nos protege. Ele vai nos ajudar a proteger nossa amizade com Ele. Ele nos garante que nenhum problema que estejamos passando agora vai nos causar dano permanente. Mas Jeová promete ainda mais. No futuro, Ele vai eliminar qualquer coisa que nos cause ansiedade e sofrimento. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 94, 22. Salmo 94, 22. Vamos pedir para o irmão Edmilson ler para nós. Mas Jeová será para mim um refúgio seguro, meu Deus e minha rocha de refúgio. Obrigado, irmão Edmilson. Em que sentido Jeová é um refúgio? Irmã Jane? Uma rocha, ela pode servir de abrigo durante uma forte tempestade. Assim, da mesma forma, quando nós passamos por uma tempestade na vida, ou seja, por dificuldades, nós podemos então recorrer a Jeová, que é nossa rocha, nosso refúgio seguro, e com certeza Ele nos protegerá. Isso mesmo. Obrigado, irmã Jane. Irmão Gabriel? Também Jeová não garante, na verdade Ele nos garante, né, que nada que enfrentemos hoje será permanente. E juntamente com isso, Ele também fala que no futuro Ele vai tomar atitude para eliminar tudo o que nos causa sofrimento. Então Ele mostra que está conosco e que pode nos ajudar a ter uma forte amizade com Ele, independente das circunstâncias. Isso mesmo. Fortalecedor saber disso, né? Irmão Siqueira? Então, o que quer dizer isso? Quando nós nos protegemos em Jeová, é como se estivesse sendo protegido por uma rocha. Então, Jeová protege a nossa amizade, Jeová vai nos proteger de passar por um dano permanente, vai proteger as nossas vidas. É até interessante que quando eu vi essa foto, eu me lembrei ali da Ilha Comprida, tem uma ilha chamada Ilha do Cardoso, e é chamada de proteção dos pescadores. Os pescadores armam as suas redes e pernoitam atrás dessa rocha. Isso tem poupado os pescadores de perder a vida, porque ela evita as tempestades, evita as ventanias todas ali. Então é isso que Jeová quer dizer, Ele é a nossa rocha, no sentido de proteger a nossa vida, e quando nós temos a nossa amizade com Jeová, ou procuramos essa rocha, tenhamos certeza de que a nossa amizade com Jeová vai nos proteger, tanto agora como também de maneira permanente. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos ao parágrafo 5. Uma das maneiras de encontrar refúgio em Jeová é por meio da oração. Quando oramos, recebemos a paz de Deus que guarda nosso coração e nossa mente. Veja o que aconteceu com o irmão chamado Artem, que foi preso por causa de sua fé. Um investigador o interrogou repetidas vezes, o maltratou e o ameaçou. Artem diz: sempre que o investigador me interrogava, era muito estressante. Eu orava a Jeová pedindo paz no coração e sabedoria. As táticas do investigador não funcionaram comigo. Com a ajuda de Jeová, era como se eu estivesse protegido por uma muralha. Como Jeová pode se tornar o nosso refúgio? Irmão Jonas?
com certeza que diz a oração, né? Temos até aqui a experiência do Arthur, que aquele investigador até confundia, né? Não conseguia fazer as perguntas exatas. Então, Jeová se tornava o quê? Como diz aqui, está dizendo no nosso estudo hoje, uma muralha ou uma rocha. Obrigado, irmão Jonas. Irmã Lerce? E hoje, quando nós estamos muito preocupados ou muito ansiosos, nós podemos orar a Jeová pedindo a sua paz interior para receber consolo, pois nós podemos ter certeza que Jeová vai nos ajudar a lidar com a ansiedade e assim nossa mente, nosso coração vai ficar protegido. Isso mesmo. Vai nos dar a segurança como um pesado rochedo, né? Bom. Vamos ao parágrafo 6. Jeová é confiável. Assim como a grande rocha não sai do lugar, Jeová está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar. Podemos confiar nele, porque Jeová é a rocha eterna. Jeová vai estar sempre vivo e disposto a cumprir suas promessas, a escutar nossas orações e a nos ajudar onde precisarmos. Nós também podemos confiar em Jeová, porque ele é leal àqueles que o servem. Ele nunca vai esquecer daquilo que nós fizemos por ele e vai nos recompensar por isso. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Isaías 26, 3 e 4. Vamos pedir para a nossa irmã Sandra ler para nós? Protegerá os que confiam plenamente em ti. Tu lhes dará contínua paz, porque é em ti que eles confiam. Confia em Jeová para sempre, pois já Jeová é rocha eterna. Obrigado, irmã Cláudia. Por que sempre podemos confiar em Jeová? Júlia? Porque Jeová é leal àqueles que o servem. Ele está disposto a cumprir suas promessas e escuta nossas orações e nos ajuda onde precisarmos. Muito bem, Júlia. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom. Irmã Kaline? E o mundo ele está realmente cada vez mais nos oprimindo, né? E isso nos deixa realmente ansiosos, com os pensamentos de arrependimento sobre o que fizemos ou o que não fizemos. Então é importante lembrar que Jeová ele nunca se esquece do que fizemos em meio ao seu reino, como somos lembrados lá no texto de Hebreus. Mesmo que as nossas circunstâncias atuais às vezes nos impeçam, os problemas de saúde nos impeçam de fazer o que queríamos, isso não é um problema para Jeová, porque Jeová ele é confiável, ele realmente é uma rocha eterna. Então podemos confiar que seremos ricamente compensados. Isso. Essas palavras são muito bonitas, né? Irmã Rosana? Nós podemos confiar em Jeová, porque Ele mesmo está dizendo, né, que Ele tem esse cuidado amoroso e Ele está disposto a mostrar essa lealdade para aqueles que estão dispostos a mostrar a lealdade para com Ele. Isso mesmo. Não Siqueira? Falando em confiar em Jeová, né, e a grande confiança nossa em Jeová, permita-me relatar brevemente uma experiência. Ela é comprida, mas vai ser bem curtinha. Uma irmã é sogra de um viajante lá do norte, precisava passar por uma cirurgia de câncer muito complicada, a localização do câncer. 2 médicos desistiram, mas nem com transfusão, disse que ela não sairia bem dessa. Aí um terceiro médico aceitou fazer, e ela falou assim para o doutor, nós estamos orando para o senhor, e eu tenho certeza que, meu Deus, Jeová, eu vou conseguir sair dessa. Se o senhor tiver coragem de fazer, tenho certeza que Deus ele vai ajudar também, não só o senhor, como o anestesista, porque estava um problema entre o médico e o anestesista. Resultado, foi um grande testemunho dado no Hospital Samaritano, porque ela fez a cirurgia, foi tudo bem, e faz 4 meses está viva, tranquila, e eliminou o câncer. Vocês vejam só, confiança dela em Jeová e o poder da oração.
Obrigado, irmão Siqueira. Obrigado por compartilhar conosco também essa bela experiência. Vamos ao parágrafo 7. Nós fazemos de Jeová nossa rocha quando confiamos completamente nele. Não temos dúvidas de que obedecer a ele, mesmo passando por dificuldades, é bom para nós. Cada vez que vemos como Jeová nos ajuda, a nossa confiança nele aumenta. Nós ficamos ainda mais convencidos de que Jeová é o único que pode nos ajudar em qualquer provação, mesmo nas mais difíceis. Muitas vezes, passamos por situações em que não há ninguém que possa nos ajudar. É nessas horas que percebemos o quanto podemos confiar em Jeová. Foi isso que o irmão Vladimir sentiu. Ele diz: o período que eu passei no centro de detenção foi quando a minha amizade com Jeová ficou mais forte. Eu aprendi a confiar mais em Jeová porque eu estava sozinho e não tinha nenhum controle da situação. O que vai acontecer se confiarmos em Jeová? Aqui nós temos uma imagem também que não pode usar em seu comentário, irmã Mary. Então, se confiarmos em Jeová e obedecermos a Ele, não temos dúvida que Ele vai nos ajudar. E é isso que essa imagem mostra, né? Esse irmão, ele está em uma cela aprisionado com a Bíblia na mão e olhando pela janela. Ele pode ter lido ali um texto da Bíblia e agora está confiante de que Jeová vai ajudar. Então, sempre que estivermos passando por alguma dificuldade, devemos fazer de Jeová a nossa rocha protetora. Isso, obrigado. E da irmã Rose? Perceber e ver o modo como Jeová tem nos ajudado aumenta muito a nossa confiança nele. E conforme diz o parágrafo, às vezes nós vamos perceber que Jeová realmente está nos ajudando quando a gente está passando por momentos difíceis, que ninguém está nos observando. Então a gente vai ter a certeza de que nós temos Jeová. E foi isso que aconteceu com esse irmão. Ele estava detento, mas ele pôde perceber que ele tinha Jeová do seu lado. Ele conseguiu sentir Jeová o ajudando. Obrigado, irmã Rose. Irmão Oscar? Um texto que se encontra no parágrafo nos anima ainda mais. Isaías 48, 17 e 18. Ali há a garantia que se nós dermos atenção a Jeová, nós seremos bem-sucedidos. Isso mesmo, obrigado. Irmão Ricardinho? Esse texto de Isaías 48, 17 e 18 compara Jeová com um cenário calmo, as ondas do mar. Quando paramos para observá-las, percebemos que elas vão e vêm. Do mesmo modo, percebemos que elas não acabam. Do mesmo modo, as qualidades de Jeová vão durar infinitamente. Sempre podemos confiar nele, apesar de nossas dificuldades. Obrigado pelo seu comentário, Ricardo. Irmã Amanda? Eu achei interessante o que o parágrafo falou, que passamos por situações em que não há ninguém que possa nos ajudar. Pode ser que a gente esteja passando por um problema tão grande que a gente se sinta assim, né? Bem sozinho mesmo, né? Como esse irmão está na imagem. Mas é interessante que as mesmas palavras que ele mesmo fala, né? Que aprendeu a confiar mais em Jeová, porque ele estava sozinho e não tinha nenhum controle da situação. Então, é nessas horas que a gente percebe que realmente, quando a gente se sentir muito só mesmo, sem saída, a gente vai encontrar forças em Jeová mesmo, né? E é Ele que vai poder nos ajudar a sair dela. Isso, como aquela rocha, Ele vai estar sempre lá, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 8. Jeová não muda. Assim como uma enorme rocha, Jeová é firme e estável. Ele nunca muda sua personalidade e seu propósito. Quando Adão e Eva se rebelaram, Jeová não mudou o seu propósito para a humanidade. O apóstolo Paulo disse que Deus não pode negar a si mesmo. Isso significa que não importa o que aconteça ou o que outros façam, Jeová nunca vai mudar suas qualidades,
seu propósito e seus padrões. Nós podemos confiar no nosso Deus que não muda, tendo a certeza que Ele vai nos ajudar em tempos difíceis e cumprir todas as suas promessas para o futuro. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 62, versos 6 e 7. Salmo 62, 6 e 7. Vamos pedir para o irmão Wagner Alexandrino ler para nós. Só Ele é minha rocha e minha salvação, meu refúgio seguro, nunca serei abalado. De Deus depende minha salvação e minha glória. Deus é a minha forte rocha, o meu refúgio. Obrigado, irmão Wagner. A parte A do 8. Por que podemos dizer que Jeová não muda? Irmã Simone? Porque assim como uma rocha, né? Jeová ele é firme e estável, ou seja, a sua personalidade, o seu propósito jamais muda. E isso nós sabemos que quando Adão e Eva eles se rebelaram, o propósito de Jeová ele não mudou para com a humanidade, né? Então isso significa que não importa o que aconteça ou que outros façam, Jeová jamais vai mudar as suas qualidades, seu propósito ou os seus padrões. Obrigado, irmã Simone. A parte B, por que é tão bom ter Jeová como a nossa rocha? Irmã Maria? Então, podemos ter certeza que Jeová ele sempre vai nos ajudar em tempos difíceis e vai cumprir todas as suas promessas no futuro para a gente. Isso mesmo. Obrigado, irmã Maria. E como essas palavras do Salmo fortalecem a sua fé? Como que elas ajudam a você a ter plena certeza dessa promessa? Irmão Lucas? Isso nos ajuda a não cairmos num desespero no momento de aflição, né? Conforme mostrou, aquele irmão está sozinho numa cela, ou conforme o Siqueira acabou de comentar, você está lá num quarto de hospital muitas vezes sozinho. Então, conforme ele falou aqui, olha, meu refúgio seguro. Então podemos ter certeza que estamos, por assim dizer, bem acompanhados se estivermos Jeová do nosso lado. Estamos na melhor companhia, né? Obrigado, irmão Lucas. Vamos ao parágrafo 9. Quando meditamos nas qualidades de Jeová e no propósito dele para a humanidade, ficamos calmos e continuamos leais durante provações. Foi isso o que aconteceu com uma irmã chamada Tatiana, que foi colocada em prisão domiciliar por causa da sua fé. Ela diz: eu estava literalmente sozinha, e isso foi um desafio no começo. Fiquei muito desanimada. Mas daí ela começou a meditar em como aquilo que ela estava passando tinha a ver com o propósito de Jeová. Ela se sentiu mais calma e teve força para perseverar. Ela diz: entender o motivo de aquilo estava acontecendo comigo me ajudou a lembrar que era por Jeová que eu estava naquela situação. Isso me ajudou a parar de pensar em mim mesma. O que você aprendeu com o que aconteceu com Tatiana? Irmão Enzo? A irmã Tatiana, ela sentiu na pele o que diz Salmos 16:8. E quando ela se sentiu sozinha, ela lembrou que Jeová estava ao seu lado, e isso deu ânimo para ela. Eu aprendi que situações como essa não são nada fácil, mas elas podem nos ajudar a lembrar que Jeová está sempre do nosso lado, segurando a nossa mão direita. Isso, obrigado. Irmão Enzo, irmã Elaine? Achei interessante a explicação, né, sobre esse salmo, embora comentado um pouco pelo Enzo, porque fala que, de modo geral, né, um guerreiro ele segurava com a mão direita a espada. Então, esse lado dele não ficava protegido pelo escudo, né? Então, quando o texto fala que Jeová está do nosso lado direito, né, então é um modo simbólico de dizer que ele pode nos dar
a ajuda e proteção que nós precisamos, né? E no caso dessa irmã, ela deixou claro que às vezes a gente vai passar por situações por causa da nossa fé. Então, quando nós tiramos o foco de nós mesmos, né, e lembramos que o motivo de passarmos por aquilo é por causa de Jeová, né, e de seu propósito, com certeza vai nos deixar menos preocupados e lembrar que Ele vai nos ajudar naquilo que precisarmos. Isso mesmo. Isso é um ponto muito importante que nós precisamos sempre meditar, né? Que às vezes a situação é com Jeová, né? Não com nós, né? Queremos sempre nos lembrar disso, né? Vamos ao parágrafo 10. Em breve, nós vamos passar por uma época bem difícil e vamos precisar confiar em Jeová mais do que nunca. Por isso, é muito importante fortalecer desde já nossa confiança e nossa fé em Jeová, sabendo que Ele vai nos dar toda a ajuda que precisamos para continuar leais. Como podemos fazer isso? Lendo relatos na Bíblia de servos do passado e também experiências recentes de irmãos que foram ajudados a perseverar. Tire tempo para meditar em como Jeová ajudou essas pessoas. Se fizer isso, você verá claramente que Jeová é a sua rocha. Como desde já podemos fazer de Jeová nossa rocha? Irmão Daniel? Devido às épocas que nós vamos enfrentar futuramente, é muito importante a gente fortalecer a nossa relação com Jeová desde já, né? Fazer de Jeová nossa rocha. O que pode nos ajudar? Jeová deixou a Bíblia escrita justamente para fortalecer a nossa fé nesse sentido. Então faremos bem em ler relatos da Bíblia, de servos do passado que não tinham saída aparentemente aos nossos olhos, mas Jeová os ajudou. Também relatos de irmãos, né, que passaram por muitos problemas, como nós já citamos, irmãos que foram presos, e graças a Jeová conseguiram enfrentar esses desafios. Isso mesmo. Obrigado, irmão Daniel. Irmão Adriano? E é bom, né, que pensemos assim, porque como nós já vimos, Jeová é a rocha. Mas a questão agora que está sendo trazida, a atenção, é que ele tem que ser a nossa rocha. Individualmente, nós queremos perceber e confiar em Jeová. Porque, como foi mencionado no parágrafo, nós seremos expostos a situações bem difíceis e talvez estejamos sozinhos. E aí, como é que a gente vai reagir? Se Jeová for realmente real, presente, a nossa rocha, nós vamos conseguir suportar. Mas a hora para a gente desenvolver isso não é lá, e sim agora, para que possamos daí suportar todas as situações que surgirão. Exato. Obrigado, irmão Adriano, pelo seu comentário também. Agora nós vamos passar para a próxima parte do nosso estudo. Como que nós podemos imitar a Jeová, né? Imite as qualidades de Jeová, parágrafo 11. Até aqui, vimos algumas qualidades de Jeová que provam que ele é uma rocha. Agora, vamos ver como podemos imitar essas qualidades. Quanto mais imitarmos a Jeová, mais vamos fortalecer nossos irmãos. Por exemplo, Jesus deu a Simão o nome de Cefas, que traduzido é Pedro. Esse nome significa um pedaço de rocha. Jesus deu a entender que Pedro daria consolo aos irmãos e fortaleceria a fé deles. Os anciãos da congregação são descritos como a sombra de um enorme rochedo. Isso significa que eles dão proteção aos irmãos da congregação. É claro que todos nós, não apenas os anciãos, podemos imitar as qualidades de Jeová e encorajar outros na congregação. Por que queremos imitar as qualidades de Jeová? Irmã Vanessa?
Porque quanto mais imitamos as qualidades de Jeová, mais nós vamos fortalecer nossos irmãos. E todos nós podemos fazer parte, né, em fortalecer nossos irmãos, não só os anciãos. Nós podemos encorajar outros na congregação também. Isso mesmo. Obrigado, irmã Jane. Irmã Jane agora. E é isso que Jeová e Jesus quer que nós façamos, né? Que encorajamos assim os nossos queridos irmãos. No passado, Jesus ele deu a Simão o nome de Cefas, que traduzido é Pedro, que significa um pedaço de rocha. Então, sem dúvida alguma, Jesus ele queria que Pedro desse consolo aos irmãos e fortalecesse a fé deles. E Pedro fez isso, né? E da mesma forma hoje, sobre a direção de Jesus Cristo, que é o cabeça da congregação, os anciãos, como a sombra de um rochedo, dão proteção aos irmãos da congregação. Obrigado, irmã Jane. Agora nós temos um quadro aqui. Que alvos os irmãos jovens podem ter? Quem gostaria de comentar para nós esses pontos aqui? Que alvos os jovens podem ter? Você, jovem, que alvos você pode ter? Irmão Lucas? Conforme mencionou o primeiro ponto aqui, o alvo que um jovem pode ter e pode se começar a cultivar bem cedo é de ser um ancião, ser um servo ministerial, ter alvos espirituais, porque é isso que vai trazer verdadeira felicidade para ele. Ele vai perceber que os anos vão passando, não vai ser o seu estudo, o seu dinheiro, enfim, os bens materiais, mas o que vai trazer verdadeira felicidade para ele vai ser servir a Jeová, estar disposto, né? E é interessante que as congregações precisam desses jovens esforçados. Isso. E para você se tornar um servo ministerial, um ancião, você precisa desenvolver essas qualidades que Jeová tem, né? Que nós podemos imitá-la. E uma delas é ser um refúgio para os irmãos. Como que você, jovem, pode ser um refúgio para os irmãos? Irmão Giovanni? Podemos praticar ali a parte de empatia, que os irmãos sintam a vontade para conversar com a gente e que eles sintam que a gente realmente se importa com cada um deles. Isso. Mostrar interesse pelos irmãos, né, por todos eles. Como que você pode ser confiável? Irmão Renan? São vários aspectos, né, que definem uma pessoa de confiança, né? Por exemplo, você guardar certa confidencialidade é muito importante. Também você não esconder as coisas dos outros, o que é devido deles, também é muito importante. São essas coisas que vai fazer uma pessoa ser de confiança. Isso. E como você mostra que é de confiança quando você recebe uma designação? Irmão Abner? Aqui fala sobre se colocar à disposição, né, para cumprir algumas designações, né? E quando for designado, né, tentar fazer sempre o melhor, né, dar o seu melhor para cumprir bem a designação, né? Dessa maneira, você cumprindo a designação, você vai se tornar uma pessoa confiável, né? Isso mesmo. Irmão Gustavo? E essas tarefas na congregação, elas envolvem vários aspectos. Desde aqueles que são de bastidores, né, que os irmãos muitas vezes nem sabem que nós estamos fazendo, como também as partes na tribuna. Então, em qualquer designação que nós recebemos, nós queremos dar o nosso melhor, seja na limpeza do Salão do Reino, seja uma parte na tribuna, qualquer uma delas nós queremos dar o nosso melhor, assim mostraremos que somos confiáveis. Isso. E um outro aspecto é como você pode seguir as orientações de Jeová. Como que você pode seguir as orientações de Jeová, irmão José Roberto Alexandre? Pôr em prática, ler a Bíblia, né? Meditar no que está lendo, e aí, ao tomar decisão, você pode usar o que você viu lá na Bíblia, lá o que você aprendeu, alguns princípios da Bíblia, você pode usar isso no seu dia a dia, né? Para que possa assim ser bem sucedido.
Isso, tomar decisões baseadas na palavra de Deus, né? Vamos ao parágrafo 12. Seja um refúgio. Quando os irmãos enfrentam um desastre natural ou sofrem os efeitos da guerra, talvez seja necessário darmos refúgio a eles em sentido literal. A situação nesses últimos dias vai ficar cada vez pior. E, sem dúvida, vamos ter que ajudar uns aos outros. Além de ajuda material, também podemos dar aos irmãos o consolo e o amor que eles precisam. Podemos conversar com eles nas reuniões para fazê-los se sentir bem-vindos e criar um ambiente pacífico. Nós vivemos num mundo difícil, frio e estressante. Por isso, quando nossos irmãos vão para as reuniões, nós queremos fazer de tudo para que eles se sintam amados, encorajados e seguros. Como todos nós podemos ser um refúgio para os irmãos? Vamos ouvir primeiro a Laurinha aqui. Podemos dar aos irmãos consolo e o amor que eles precisam. Isso mesmo, Laurinha. Esse é o ponto principal, né? Irmão Israel? De fato, quando os nossos irmãos enfrentam um desastre natural, guerra, né, os efeitos dela, com certeza nós precisamos de dar essa ajuda, ou ser esse refúgio, né? Eles precisam dessa ajuda em sentido literal, talvez por acolhermos, talvez por ajuda prática. Isso, eles vão necessitar disso quando passam por isso. Todos nós podemos passar por isso, né? Mas pensando no que nós podemos fazer. E também, além da ajuda material, os nossos irmãos emocionalmente ficam abalados. Então, eles precisam também desse consolo, do amor, de acolhimento. Então, nós podemos conversar com eles, talvez fazer eles se sentir bem-vindos, né? Que, na verdade, o Salão do Reino, ou talvez a nossa casa, ou na casa dos nossos irmãos, é uma extensão, né, desse amor que nós temos que externar. É aqui que eles vão sentir alívio e vão conseguir respirar, né, por assim dizer. Então nós precisamos ser esse alívio, ser imitando as qualidades de Jeová, como se fosse esse refúgio, essa rocha, né? Então nós precisamos também imitar Jeová nesse sentido, por acolher nossos irmãos. Isso mesmo. Obrigado. É isso que nós queremos. Irmã Kaline? E quem de nós, né, não chegou aqui no salão e não encontrou aquele irmão que muitas vezes a gente sabe que ele está passando por dificuldade e ele nos encontra aqui com um sorriso no rosto, sempre alegre. Então é muito bom ver e sentir esse refrigério dos nossos irmãos. Às vezes uma cartinha, uma mensagem. Então como é importante a gente sentir esse afeto e amor dos nossos irmãos. Isso mesmo. Queremos sempre nos lembrar, como disse o parágrafo, né? O mundo é difícil, frio e estressante. Sofrer, a gente já sofre no mundo, né? Sofre muito no mundo, então não queremos sofrer no salão. No salão nós queremos encorajar e amar nossos irmãos, né? Vamos ao parágrafo 13. Os anciãos podem se tornar um refúgio para os irmãos que passam por provações. Durante um desastre natural ou uma emergência médica, eles rapidamente organizam a ajuda necessária. Eles também usam a Bíblia para dar orientação e encorajamento. Os irmãos ficam mais à vontade para pedir ajuda quando o ancião é conhecido por ser bondoso, compreensivo e se esforça para entender os irmãos. O ancião que mostra essas qualidades vai fazer com que os irmãos se sintam amados. Dessa maneira, será mais fácil seguir as orientações baseadas na Bíblia que os anciãos dão. Como os anciãos podem ser um refúgio para outros? E aqui nós temos uma imagem também para nos ajudar em nossos comentários, né? Lá na sala B, eu não estou vendo ninguém que está com a mão levantada lá. Mas Janaína, né? Os anciãos, eles podem ser a sombra desse rochedo por dar proteção aos nossos irmãos. E isso de maneira prática. Por exemplo, quando os irmãos eles passam por uma provação ou um desastre natural, ou até mesmo uma emergência médica,
Os anciãos, eles organizam ajuda rapidamente para que os irmãos possam ter a ajuda necessária. Também eles usam a Bíblia para dar encorajamento. Então, quando os anciãos eles demonstram que são bondosos, compreensivos e se esforçam para entender os irmãos, fica bem mais fácil da gente pedir ajuda quando necessário. Isso mesmo. Obrigado, irmã Janaína. O que o irmão observa nessa imagem? Irmã Kellen? A gente vê que essa irmã, ela se sentiu à vontade, né? Provavelmente ela está passando por uma situação difícil e ela procurou aquele irmão, igual mostra aqui na sentinela, bondoso, compreensivo, e ela está desabafando, né? Talvez o problema dela nem vai ser resolvido. Ela quer só conversar mesmo com alguém que vai dar um consolo, ler um texto, né? Então isso é muito importante, né? Quando o ancião ele é acessível, fica mais fácil para a gente até falar dos problemas. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Giovana? E eles estão mostrando estar muito interessados no problema dessa irmã. Eles estão refletindo o que Paulo disse aqui em 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Ali ele fala que os anciãos estavam cuidando da congregação como uma mãe que cuida dos filhos. A mãe tem a obrigação legal de cuidar dos filhos, mas ela não faz isso por essa obrigação, mas ela faz isso porque ama os filhos. Da mesma forma, os anciãos receberam a obrigação de Jeová de cuidar das ovelhas, mas eles não cuidam só por obrigação. Aqui Paulo também disse: estamos dispostos a dar tudo de nós, porque vocês vieram a ser muito amados por nós. E os anciãos nos tratam dessa mesma maneira. Obrigado, irmã Giovana. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 14. Seja confiável. Nós queremos que os outros sintam que podem contar com a nossa ajuda quando passam por dificuldades. Mas o que podemos fazer para que os irmãos saibam que somos confiáveis? Podemos nos esforçar para imitar a Jeová todos os dias. Por exemplo, cumprindo o que nós prometemos e sendo pontuais. Sempre que alguém estiver precisando de ajuda, podemos nos colocar à disposição. Além disso, queremos cumprir com nossas designações na congregação de acordo com as orientações que recebemos. Como mostramos que somos confiáveis? Irmã Rosângela? Uma maneira bem simples de cumprir, né, de mostrar que somos confiáveis, né, é cumprindo. Se você prometeu alguma coisa para alguém, é cumprir e ser pontual. Se você marcou algum compromisso com ela, coisas assim desse tipo, já é uma maneira bem simples de mostrar que você é uma pessoa confiável. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Renan? Também a gente querer que os outros se sintam à vontade para contar com nós, né? Isso faz com que nós sejamos confiáveis e principalmente se a gente cumpre também com o que a gente combinou com tal irmão, tal irmã, né? Então seria muito bom a gente ter o hábito de ajudar os irmãos. Talvez até os jovens mesmo, né? Numa mudança de algum irmão, ou então numa manutenção no salão do reino, ou na casa de algum irmão. Se colocar à disposição, isso aí com certeza conquistaria a confiança daqueles irmãos. Isso. E algo muito importante que o parágrafo falou aqui também é cumprir nossas designações na congregação de acordo com as orientações que recebemos. O que isso quer dizer? Onde se aplica isso? Irmão Oscar? Esse é um fato que a gente precisa aprender. Porque nós podemos ter a tendência de usar a nossa maneira. E aqui diz que se recebemos orientação, é porque tem uma orientação de que alguém nos passou. Então não é nem de uma pessoa ou de outra, é da própria organização. Então precisa ser muito criterioso para ser sujeito a essa orientação. Isso, obrigado. Irmão Gustavo?
quando nós recebemos uma parte para fazer na tribuna. Então, talvez aquela parte seja uma parte sem introdução. Será que devemos fazer a introdução? Não. A orientação é para fazer uma parte sem introdução. Sobre a limpeza do Salão do Reino, nós temos orientações sobre o produto que nós vamos usar, como nós vamos fazer. Então, o Jeová nos dá orientação, tanto na parte mecânica, quanto na parte espiritual. Nós queremos seguir essas orientações, não queremos fazer do nosso modo, mas do modo como o Jeová nos orienta. Isso mostra que nós somos submissos e somos humildes, né? Aceitamos as orientações de Jeová. Vamos ao parágrafo 15. Anciãos de confiança são um presente para a congregação. De que maneira? Quando os irmãos sabem que sempre podem contar com os anciãos, eles ficam mais tranquilos e se sentem amados. E os irmãos vão confiar ainda mais nos anciãos quando lhe dão conselhos usando a Bíblia e nossas publicações, e não a própria opinião. Além disso, os irmãos procuram os anciãos que sabem guardar assuntos confidenciais e cumprem o que prometem. Como os anciãos que são confiáveis beneficiam a congregação? Irmão Benfica? Então, anciãos que são confiáveis, eles beneficiam a congregação em um ponto que seria a disposição. A disposição para escutar, talvez, do problema do irmão. Ele está ali de prontidão, porque às vezes o irmão está sofrendo com aquilo e precisa conversar com alguém. E ele vai procurar um ancião, né? Então, o ancião tem que estar ali à disposição. Escutar e analisar. E ali ver qual texto bíblico pode ali servir de refrigério, de refresco para aquele irmão, que possa ajudar ele, meditar, pensar e confiar em Jeová, né? Então, usar conselhos na base da Bíblia é muito importante para ajudar o irmão que está passando por um problema. E também, talvez, o assunto, o irmão não queira que os outros fiquem sabendo, né? Então, irmãos de confiança, eles vão guardar confidencial esse assunto, para assim que o irmão possa ficar bem tranquilo. Isso, obrigado. Irmão Isaías? E o benefício para a congregação, como mencionou aqui, né? Os irmãos vão se sentir tranquilos, vão se sentir amados. Aqui usou até a expressão que anciãos assim são um presente para a congregação. Então, os irmãos vão se sentir realmente à vontade para se achegar a anciãos assim. Isso, por isso que os anciãos precisam usar a palavra de Deus com amor, né? Não para punir os irmãos, mas para mostrar amor de Jeová por eles, né? Aí os irmãos vão se sentir assim. Muito bem. Vamos ao parágrafo 16. Sempre siga as orientações de Jeová. Quando somos obedientes a Jeová em todas as coisas e tomamos decisões baseadas na Bíblia, nós tornamos um bom exemplo para outros. Quando estudamos a Bíblia e fortalecemos nossa fé em Jeová, continuamos leais a Ele e aos seus padrões. Nós não somos influenciados por ensinos falsos, nem pelo modo de pensar do mundo, que é contrário ao que Jeová ensina. Ao receber uma má notícia, nós ficamos calmos, porque temos fé e confiança nas promessas de Jeová. Também conseguimos ajudar aqueles que enfrentam desafios e provações. Por que é importante sempre seguirmos a orientação de Jeová? Irmão Davi? Quando seguimos essas orientações, baseadas nos princípios, nas orientações de Jeová, nós tornamos um bom exemplo para outros. E quando estudamos a Bíblia e fortalecemos a nossa fé em Jeová, nós continuamos leais a Ele e aos seus padrões, diferentemente do modo de pensar do mundo, que ensina algo contrário às orientações de Jeová. Por isso que nós queremos fazer valer e prevalecer as orientações de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Davi. Irmã Kelly? E conforme mostra aqui, ao receber uma notícia má, nós ficamos calmos, né? Que nem agora é uma época, esse ano de eleições, né? Então a gente vê as pessoas
toda tomando um lado, né? Ficam oraçadas, né? Devido a quem vai votar. Mas nós sabemos que o único governo que vai trazer solução para os nossos problemas é o governo de Jeová. Então, quando somos orientados por Jeová e obedecemos às suas leis, na verdade, isso nos protege, né, dessas coisas, né? E também, nós também conseguimos ajudar aqueles que enfrentam desafios e provações. Obrigado, irmã Kelly. Então, queremos realmente confiar plenamente em Jeová, né? Ter um coração inabalável, conforme mostrou o Salmo, né? Vamos ao parágrafo 17. Os anciãos devem ser moderados nos hábitos, sensatos, ordeiros e razoáveis. Assim, eles ajudam outros a manter a calma e a ter uma forte fé em Jeová. Eles também fortalecem a congregação por apegar-se firmemente à palavra fiel. Por dar um bom exemplo e pastorear os irmãos, os anciãos ajudam todos a darem valor às reuniões, à pregação e ao estudo pessoal. Quando os irmãos passam por dificuldades e ficam ansiosos, os anciãos os lembram da importância de confiar em Jeová e de manter a mente focada nas suas promessas. Como os anciãos ajudam os irmãos a se manterem firmes na fé? Irmão Oswaldo? Então, quando os anciãos eles são sensatos, ordeiros, razoáveis, assim eles ajudam outros a manter a calma e a ter uma forte fé em Jeová, né? Então, e eles também fortalecem a congregação por apegar-se firmemente à palavra fiel. E por dar um bom exemplo e pastorear os irmãos, os anciãos ajudam também todos a darem o valor às reuniões. Isso mesmo. Obrigado, irmãos. Irmão Adriano? Tem um ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, pensando no que os anciãos podem realmente fazer para ajudar os irmãos a se manterem firmes na fé, é como foi dito, dando bom exemplo, que os irmãos na congregação possam observá-lo na sua vida, aplicando os bons conselhos. Também o ancião ele fica próximo do rebanho, não é? Ele não fica distante, mas ele está ali junto das ovelhas, as pastoreando. E além do bom exemplo, quando os anciãos ficam atentos aos irmãos e às suas muitas dificuldades, os anciãos vão usar palavras encorajadoras, que vão fortalecer a confiança do irmão em Jeová. E como o parágrafo cita, vão ajudá-lo talvez a corrigir o foco e sim observar que Jeová é a rocha e que ele vai cumprir suas promessas. Então, se ele apoiou os servos no passado, vai apoiar aquele irmão, aquela irmã ao qual o ancião está conversando. Isso mesmo. Por isso que ser ancião precisa ser bom exemplo, né? Irmão Renan? Também os anciãos eles têm de ser equilibrados, né? Até porque muitas vezes os problemas que todos os irmãos enfrentam, às vezes eles também estão enfrentando com talvez uma catástrofe ambiental, né? Os irmãos eles estão sofrendo junto com os irmãos, mas eles que têm que manter o equilíbrio espiritual e emocional para ajudar outros também nesses momentos difíceis. Isso mesmo. Obrigado, irmão Renan. Vamos ao parágrafo 18. Depois de termos estudado algumas das qualidades de Jeová, podemos dizer o mesmo que o rei Davi: louvado seja Jeová, minha rocha. Nós poderemos confiar em Jeová por toda a nossa vida. Não importa a nossa idade, temos certeza que Jeová vai nos ajudar a continuar achegados a Ele. E cada um de nós vai poder dizer sobre Jeová: Ele é a minha rocha. Obrigado, irmão Júlio, pela leitura. Nos ajudou muito aqui na boa, em entendermos plenamente essa matéria, né? Muito obrigado em nome da congregação. Pergunta do parágrafo 18. Por que queremos louvar a Jeová e sempre continuar achegados a Ele? Irmã Delmira?
Nós podemos confiar em Jeová por toda a nossa vida. Não importa a nossa idade, temos certeza que Jeová vai nos ajudar a continuar a chegada a Ele. Em cada um de nós vai poder dizer sobre Jeová: Ele é a nossa rocha, Ele é minha rocha. Isso. Obrigado, irmã Delmira. E esse estudo, ele nos ajudou agora a entender um ponto importante. Nós tivemos o estudo da semana passada, esse estudo que complementou ele. E agora, no final desse estudo, tem uma sugestão aqui, uma maneira de nos achegar ainda mais a Jeová. Qual é essa maneira? Quem gostaria de comentar para nós? O que nós podemos fazer? Irmão Lucas? Conforme mostra aqui, uma das maneiras de se chegar mais a Jeová é conhecendo melhor. E aqui dá algumas dicas, né? Por exemplo, como saber que Jeová é o Todo-Poderoso, como saber que Ele é o Antigo de Dias, o Criador, o Pai, o Instrutor. Estudando, nós temos muita matéria sobre isso. Basta pesquisar. Isso vai fortalecer a sua fé, sua confiança em Jeová, vai fazer você se achegar mais a Jeová, que é, conforme mostrou, né, o primeiro parágrafo do estudo. Com certeza vamos enfrentar dias muito difíceis à frente. E se nós estivermos achegados a Jeová, com certeza vamos nos sair melhor. Isso. Então, o objetivo é fazer um estudo pessoal, né? Desse ponto, entender Jeová, conhecer Jeová mais profundamente. E aí é que nós podemos usar as ferramentas de pesquisa para isso. Por exemplo, tem vários pontos que nós podemos aplicar ao fazer esse estudo pessoal. O primeiro é examinar o contexto. O que significa examinar o contexto? Como que nós podemos aplicar isso no nosso estudo pessoal? Quando nós vamos fazer o estudo, eu vou examinar o contexto. Irmã Elaine? É procurar saber quem disse, né, o que está sendo falado ali, o que estava acontecendo, né, por que Jeová recebeu aquele título, né? Então a gente vai analisar toda a situação que está envolvida. Isso. Pesquisar, né, o antes e o depois, buscar fontes de matéria, entender realmente por que aconteceu aquilo, né? Pesquisar na Bíblia. Como nós fazemos isso? Ricardinho? Por se aprofundar no estudo da Bíblia, né? E também outra forma é por a gente ter uma boa rotina espiritual. Isso mesmo. Obrigado, Ricardinho. Pegar bem profundo na Bíblia. Irmã Kalina ainda? Também podemos pesquisar na Bíblia o que mais a Bíblia usa com esse mesmo título e o que esses relatos têm em comum. Isso. Aí nós vamos ter uma visão mais profunda desse assunto, né? Como nós podemos encontrar as respostas? Irmão Lopes? Podemos fazer essas perguntas, né? O que esse título me ensina sobre Jeová? Como eu sei que Jeová já demonstrou essa qualidade? Como eu me sinto ao ler essa descrição de Jeová? Como posso aplicar o que aprendi? Isso. Tá aí então o estudo pessoal, né? Como nós vamos fazer o nosso estudo pessoal? Tá aí a sugestão da organização para nós fortalecermos a nossa amizade com Jeová. Todos nós possamos aplicar essas boas sugestões e assim ter um estudo pessoal que vai fortalecer a nossa fé e nos achegar ainda mais a Jeová. Agora, qual é a sua resposta? Por que a Bíblia diz que Jeová é a rocha? Irmão Gabriel? Nós vimos várias situações onde servos de Jeová expressaram que ele era sua rocha. O que mostra, assim como na figura que nós vimos, que ele é como uma grande rocha que pode proteger-nos de qualquer situação difícil e também não muda de lugar. Então a Bíblia mostra que Jeová é como um refúgio inabalável e só ele pode nos proteger dessa maneira. Isso. Obrigado, irmão Gabriel. Como podemos fazer de Jeová a nossa rocha? Aqui, irmã Beatriz, né? Nós fazemos de Jeová a nossa rocha quando confiamos completamente nele. Obedecer a ele, mesmo passando por dificuldades, vai ser bom para nós,
pois Jeová é o único que pode nos ajudar em qualquer provação, mesmo nas mais difíceis. E em breve nós vamos passar por uma época bem difícil, onde vamos precisar confiar em Jeová mais do que nunca. Então é o momento da gente nos fortalecer desde já, na nossa confiança e nossa fé em Jeová, sabendo que Ele vai nos dar toda a ajuda que precisamos para continuar leais. Obrigado, irmã Beatriz. De que maneiras imitamos as qualidades de Jeová? Irmã Daniela? Uma delas é por sermos um refúgio para os nossos irmãos, né? Além de ajuda material, nós queremos fazer de tudo para que eles se sintam amados, encorajados e seguros. Isso mesmo. Então, que todos nós possamos aplicar nessas sugestões, essas orientações que recebemos, tanto do estudo passado como deste, né? Que vai nos ajudar a fortalecer a nossa amizade com Jeová. Conforme nós vimos, muito em breve nós enfrentaremos verdadeiros testes de lealdade, né? Então não queremos esperar chegar lá nesses testes para fortalecer a nossa fé. Agora é o momento, né? Agora é o momento de nós fortalecermos a nossa fé, de nos encorajarmos, mostrarmos amor por nossos irmãos, estarmos unidos com nossos irmãos. Esse é o momento que nós temos, né? Essa é a oportunidade que Jeová está nos dando para nós fazermos isso, para nós aplicarmos essas orientações, essas sugestões. Que todos nós então possamos ser leais a Jeová, né? Seguir essas orientações, essas sugestões, colocá-las em prática em nossa vida, no dia a dia, nos tratos com nossos irmãos. Assim vamos estar obedecendo a Jeová e tornando a congregação mais unida e também nós mais fortes e mais amigos de Jeová, né? Bom, obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em estarmos juntos nessa consideração. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a Jeová pela conferência pública que tivemos e o estudo da Sentinela, entoando um cântico de louvor a Ele. O cântico é número 150. Busquem a Deus para obter livramento. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Hudson para nos representar aqui em oração.